Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido amado canal do nosso Evangelho, fazendo a lição do Livro dos Espíritos e agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade dos benfeitores espirituais. E através dessa gratidão, vamos pedir a Deus, a Jesus, para que nos dê orientação junto aos mentores espirituais, para que a gente possa descortinar essas questões com um pouco de entendimento que nós temos, para que a gente possa fazer esse aprendizado junto. E em nome do nosso Centro Espírita, Eurípides Barçanufo, vamos dar continuidade a esses trabalhos de ajuda, de evolução para nós mesmos, para que a gente possa partilhar o conhecimento e as verdades espirituais. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E o tema que nós estamos falando é o do ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. E a minha questão é a 267. Poderá o espírito fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como o espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz a sua escolha, mas ainda uma vez pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Então ele pode sim ter condições de fazer suas escolhas, mas eles sempre têm as escolhas quando eles estão na espiritualidade, tem mais entendimento e não quando estão apegados à matéria física, porque senão eles não conseguem ainda ter essa depuração de discernir que eles precisam vir para evoluir, né? Então ele fala que sim, que nós podemos, né? Kardec perguntou e os espíritos respondeu que sim, que pode fazer sim as escolhas, mas depende do estado espiritual de cada um, né? De estar mais ligado no plano do que na terra. Ainda ele fala assim também, que muitas pessoas desejam grande riqueza, e não é certamente como expiação e nem como prova. Sim, sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandes para gozá-las, como o espírito deseja para conhecer-lhes as vicissitudes. Quer dizer, aqueles que desejam ser rico, pensando no material, é porque ele quer ter de tudo na vida na maior facilidade. E para o espírito que nasce com uma condição de rico, ele quer trabalhar a sua evolução. Isso é uma prova para ele partilhar e desenvolver as habilidades e a partilha do bem espiritual que ele recebeu de escolher a riqueza, de poder partilhar. Ele já vem mais sensibilizado quando vem para isso, né? Que ele fala quando está materializado, a riqueza para usufruir, quando já está espiritualizado, para partilhar. E na questão 268, Kardec pergunta: até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas para suportar? Sim, diz os espíritos, mas elas não são como a entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar. Porém, tem sempre deveres que ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, constituindo em ajudar os outros e se aperfeiçoarem. Então, tá vendo? Em estado mais puro e evolutivo que nós estamos, as provas quando vem pra gente, que a gente já tem entendimento, a gente já nem se lastima, a gente já tem o entendimento de saber, né? Ver uma enfermidade grave, a gente já fala, poxa, eu sei por que isso está acontecendo. Eu já não vejo mais como prova, eu já vejo isso como entendimento que eu tenho essa condição de suportar isso na minha restauração. Então ele fala que quando estamos mais purificados, as provas já para nós não diz nada, já faz parte de um processo. Porque estamos logo se desligando mesmo desse estado materialista que somos, né? E entender que tudo vem para o nosso bem e para a nossa evolução. E na questão 269, Kardec pergunta: o espírito pode se enganar-se quando a eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero da vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outras existências para reparar o tempo perdido. Então, olha só,
né? O espírito pode pedir uma prova, não suporta aquela prova e se arrepende de ter pedido aquilo e não fez. Ele vai precisar de uma nova encarnação por aquilo que ele solicitou. Porque às vezes na ociosidade, no comodismo, ele não quer evoluir, não quer fazer nada. Ele pediu, mas não quis fazer nada. Ele vai ter uma nova oportunidade na nova reencarnação de ressarcir isso que ele pediu, que ele fez um compromisso na espiritualidade. Então os espíritos estão falando de lá, quando vem para a Terra, que ele já vem com um compromisso aqui. Se você é como a gente, vou cumprir, por exemplo, nosso trabalho, nossa tarefa diária. Nós temos que fazer, né? Como dona de casa, cozinhar, lavar, passar. No trabalho tem que ir lá desempenhar meu papel. E quando a gente vem para a matéria física, é isso. A gente vem para desempenhar o papel. Seja espiritual, seja dona de casa, seja o trabalhador. Na sua tarefa que você desempenhar, você tem que fazer o seu melhor. E se você sucumbe e não quer fazer, vai vir uma nova expiação de uma nova reencarnação para que você faça aquilo que você pediu e tem que cumprir. Na questão 270, Kardec pergunta: que se devem às vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder às questões. É a consequência de tudo o que dissemos sobre as escolhas das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior. Então ele fala assim: o que se deve entender pelas vocações? Porque cada um vem com o seu estado evolutivo, desempenha melhor uma situação, o outro não, o outro fica pairado no tempo e não consegue seguir em frente. Então ele fala que nós mesmos aqui sabemos. A pessoa tem um dom, tem a vocação para fazer aquilo, ela vai em frente, consegue e realiza. E o outro que não tem, fica na beira do caminho. Então por isso que ele fala que nós mesmos podemos responder essa questão, porque está mais ligado ao lado materializado nosso, né? E na questão 271, no estado errante, o espírito estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Aí os espíritos nos respondem: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos das naturezas dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Quer dizer, cada espírito vai habitar junto àqueles que fazem jus, junto à condição evolutiva e espiritual de cada um, né? Não vai falar assim, por exemplo, vamos dizer assim, a gente nasce hoje mais evoluído, a gente vai nascer, é retroceder. Então cada espírito vai estar na sua condição ali, evoluindo a maneira junto com aquele grupo que ela tem. Se ela vai reencarnar num grupo de canibais, ela vai evoluir daquele jeito, para ter um crescimento logo após. Então nós não vamos ter uma encarnação no meio de umas pessoas assim, porque a gente já está alcançando o estado evolutivo, né? E ainda fala assim, que sabendo que os nossos antropófagos não são no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde os endurecidos e os ferozes não têm analogia sobre a Terra, e esses espíritos, portanto, são inferiores aos inferiores do nosso mundo, e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso, mas, a mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não obrigasse a derramar sangue, se eles vêm mais alto é porque eles são inferiores e moral. Não lhes permite compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor-se de um salto. A distância que separa a barbárie da civilização é neste fato que vemos umas necessidades de reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus, e de uma outra forma em que se tornariam esses milhões de seres que morreram, que cada dia, no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade, por que Deus deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Então, pela lei do progresso e da evolução, eles também vão evoluir e vão ter uma chance de reencarnar junto a nós, com mais evolução, né? A gente não vai ser canibal, esses que derramam sangue, como a gente vê assim na antropologia, né? Que eles estão ainda espíritos atrasados, inferiores. Então Deus vai dar essa condição para que a gente cresça. Eles também têm essa condição e vai receber, porque somos todos filhos de um pai, cada um necessitando no seu tempo de viver uma encarnação em mundos inferiores por necessidades espirituais mesmo,
que ainda não conseguem desprender do animalismo que habita entre neles. Então eles também vão ser ajudados como Deus dá nossa oportunidade para nós, já que somos conhecedores da lei, né, da evangelização e da evolução espiritual. Então, por que ele vai negar essa ajuda para eles nascerem e evoluírem? Claro que não, né? Deus é justo e soberano e faz tudo certo para o tempo de todo mundo evoluir. E na questão 272, os espíritos que procedem de um mundo inferior da Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, mas há os que descaminham, querendo subir mais alto. Mas nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os nossos. E esses seres nos dão tristes espetáculos de ferocidade dentro da civilização. E o retorno para junto dos canibais não será para ele uma queda, pois não faria mais que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Então, como a soberania de Deus é providência, ele até deixa vir junto a nós, mas eles se desencaminham, que eles não conseguem. A gente vê até para essas barbáries que a gente vê acontecer, que as pessoas matam, esquartejam, né? Sabe, deixa aquele ato animalizado neles. Então eles vão regredir? Não, eles vão continuar vindo numa nova encarnação no plano deles, porque ainda não está na condições de habitar o nosso. Então, quando eles vêm, erram muito aqui, que a gente vê vários instintos, né, dos homens que a gente vê animalizados aí, que fazem cada coisa horrível, né, de tragédias, de mortes, assim, que você fala, como que o ser humano é capaz de fazer isso, né? Então, eles ainda não conseguiram esse instinto humano, de humanização, de que nós não podemos matar o nosso próximo. Então, com esse instinto inferior que a gente vê habitando aqui na Terra, eles vão voltar de novo nessa forma animalizada, assim, junto com esses espíritos canibais, para poder de novo começar uma nova restauração. E na questão 273, um homem pertence a uma raça civilizada por expiação. Ele poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para com seus escravos poderá vir a ser escravo, e no seu turno, e sofrer os maus tratos que fez o outro suportar. Aquele que um dia aquele que um dia comandou pode uma nova existência obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação e ele abusou do poder, e Deus pode impor-lhe. Um bom espírito também pode ajudar o progresso e escolher uma existência influente entre os povos, e então é uma missão. Então, vocês viram, meus irmãos, que para Deus tudo é misericórdia, tudo é evolução. E os Espíritos nos indicam aqui que mesmo a gente estando evoluído, a gente pode pertencer à civilização e nascer num mundo mais selvagem, mas por uma lei de expiação, da lei de talião que a gente fala, né? Que se faz o que se paga. Se eu fui um mau condutor de almas, eu vou voltar sendo espíritos que... vou conviver com espíritos que vai fazer eu me reparar nesses instintos animalescos que eu tenha, né? Então, a gente vai pedir a Deus, a Jesus, sempre orientação para que a gente esteja evoluindo no caminho certo. Deus põe todas as civilizações, mesmo as pessoas que você fala, como pode estar no nosso mundo? Porque é oportunidade de evolução. Ele pode ser mau, ter instintos maus, como os bons também habitam entre os maus e sofrem as consequências pela lei de causa e efeito, de ter feito algo errado ao próximo, de ter negligenciado naquilo que podia ter sido melhor. Então tudo está certo na lei de Deus. Ir e vir é uma oportunidade reencarnatória de gratidão. E nesses ensaios teóricos que ele fala dos espíritos, que eles vêm e pedem as provas. Mas às vezes não suportam, mas às vezes tem que voltar quantas vezes forem necessárias para a própria evolução. Então que nós, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade, estamos aqui no caminho de evolução e podemos agradecer por esse entendimento, que a gente pode estar no mundo de provas e expiações que é o planeta Terra, mas ele não vai regredir, ele vai regenerar. Então nós já estamos alcançando uma plenitude de espiritualização nessa encarnação que estamos agora. Então a gente pode abrir os nossos sentimentos melhores a Deus, a Jesus, de gratidão, de podermos estar aqui evoluindo,
agradecendo e pedindo misericórdia para toda a nossa humanidade, que um dia alcançarão a evolução junto a Deus, a Jesus, como nós também procuramos para nós mesmos, né? Graças a Deus, meus irmãos, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado, e através da infinita misericórdia, da ajuda da equipe espiritual de Bezerra de Menezes, junto com a equipe médica que ampara, que socorre e ajuda na cura, a corrente africana, a equipe africana, indiana, todos os benfeitores socorristas que podem amparar e socorrer os espíritos em necessidades, para que alcance a evolução no plano de Deus, de Jesus. E enfim, meus irmãos, aos nossos mentores espirituais, agradecidos que somos pela oportunidade de receber as intuições de bem, de lição de amor e de libertação material, para que a gente se torne espiritualizado, para continuar seguindo os propósitos que nos foram confiados. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz, o amor de Deus esteja agora e sempre com todos. E nesse universo de amor em que estamos, nós vamos rogar a Deus, a Jesus, nas orações, nas preces, a todos que mais necessitam, que estão abandonados no vício, na droga, na prostituição, os encarcerados, nossos familiares que estão enfrentando o desafio da enfermidade, para que possa ter forças, fé e perseverança nos desafios a passar, ou também agradecer a prova que está passando já com sabedoria e entendimento. Então, gratidão, Deus, muito obrigado, Deus, obrigado, Jesus. E só podemos dizer, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus esteja agora e sempre com todos. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E um ótimo final de semana a todos. E meu abraço fraterno, muita paz, muita luz e muitas bênçãos que vêm do alto. Graças a Deus.